sou Luiz Souza, né? Agricultor, moro aqui no Salgado dos Torres, dentro do nome da propriedade, né? E trabalho aqui, né? Pode dizer, há mais de 50 anos, estou com 62 anos. Então essa agricultura a gente vem tocando desde o começo dos meus pais. É herança, né? Que foi herdada, 3,5 hectares para cada um. Então hoje eu me encontro com mais de 30 hectares de terra, tirando da própria agricultura, né? E junto os filhos. Então aqui na década de 60, os grandes proprietários da região começaram também um grande desmatamento, né? E esse desmatamento foi avançando no próprio carvão e a lenha, que foi destruindo tudo que tinha de bom na própria região do semiárido brasileiro, principalmente no nosso município de Solânia. As terras eram degradadas, né? Não tinha quase mato, só a terra era quase improdutiva, sabe? Só dava mais os produtos que dá em terra mais fraca. Porque milho, macaxeira, que é uma terra mais forte, já não dava. Então a terra não era cultivada de maneira adequada, a terra era trabalhada descendo, né? E o roçado descampado, sem deixar nenhuma árvore dentro. E então aqueles roçados começaram a erosão, né? A erosão foi destruindo e daí a produção vai caindo. E o impacto daí era diminuindo a agricultura e a erosão tomando conta do próprio roçado e sem nenhuma cobertura morta no próprio roçado. E foi diminuindo a agricultura familiar que se produzia. Quase todas as terras foi completamente sendo destruída com esse problema de agrotóxico, que se usava muito agrotóxico na região. E também outra coisa também que nos trouxe um grande prejuízo na agricultura, foi tudo que produzia no próprio roçado, tudo era queimado. Faz qualquer estrumozinho de mato, quando pensa que não, vê um monte de lenha desse aí, o fogo que é o dono e só se resta a cinza. A mudança eu comecei mesmo em 94, né? Foi uma ONG que veio aqui para Solânia, né? Chama SPTA. E era fundada ali o escritório em Solânia, junto com o sindicato dos trabalhadores rurais de Solânia. Então, fizeram uma visita na minha propriedade e quando chegaram foi feito um diagnóstico da propriedade, como se encontrava a propriedade. A propriedade se encontrava completamente, quase toda destruída, né? Então me convidaram, sentamos e convidaram se eu não queria começar a plantar umas mudas, né? De árvore. Comecei com 100 árvores, né, na propriedade. Mas quando comecei, muitos agricultores que passavam, não só da minha comunidade, como de outras regiões, aí começaram a dizer que eu estava doido, né? Luiz Souza está ficando doido e está plantando árvore dentro do roçado. Quanta gente não quer árvore dentro do roçado, porque é uma destruição, se plantar árvore dentro do roçado é negócio para doido mesmo. E eu comecei, encarei, né, plantando árvore. Começamos também visitar outras regiões, né? Estado da Paraíba mesmo, Pernambuco, né? Sergipe. E essa vida de intercâmbio que trouxe, né, grande resultado para mim e para a própria família. Pelo menos, num hectare, o agricultor tem que preservar 100 árvores no roçado. Uma coisa, porque ali, dentro do roçado, ele vai ter um sombreamento, né? Aquele sombreamento vai inventar as altas temperaturas, né, que vem do sol. Aquela terra vai evitar aquele grande secamento. Eu já comecei primeiro a preservar as árvores que tinha no roçado. Essas árvores servem para quê? Primeiro para sombrear, né? Segundo, para as folhas que caírem incorporar mais no solo. Segurar mais a chuva quando vem um molhado no próprio solo. Para a gente sabe que nossa região chove pouco, mas tendo a árvore no roçado, ela tem mais proteção do nosso meio ambiente, da sombra, que vai proteger mais a própria terra. Daí foi começando a melhorar a situação do pequeno agricultor, que chamaram ele de doido, né? E aí quando eles viram, né,
Isso com uns 4 anos que eu estava trabalhando. Aí eles já começaram também a pedir umas mudinhas para plantar, né? Dentro do próprio roçado. Poucas, mas começaram. Meu nome é Maria da Penha, eu moro aqui na comunidade do Sítio Videl, município de Solânea. Moro com os meus pais e estamos aqui hoje para mostrar a diversidade de árvores que tem na nossa propriedade, né? Falando da rearborização da comunidade. Para você ter uma ideia, aqui tem muitas árvores, como eu te falei, mas antes aqui não tinha nada. E hoje a gente vê que as árvores elas não atrapalham em nada o roçado, porque daí você pode, se tiver muito grande a árvore, na época que você for pôr o roçado, você pode dar uma podada na árvore, né? E depois ela, se for um pé de fruta, você desgalha um pouco e não atrapalha em nada. O viveiro, ele é comunitário, né? Aí eu estou lá ajudando e as pessoas também, quando a gente vai fazer o mutirão para encher saco, vai algumas pessoas. E a gente produz as mudas para doar para a população aqui da comunidade, mas não é só essa comunidade. Tem várias outras comunidades vizinhas que quiserem alguma muda, é só chegar lá e pegarem, pedir para a gente. A ideia é da gente rearborizar, né? Porque a gente está vendo a degradação que está o meio ambiente. E o viveiro foi criado justamente para isso. A gente, quando tem uma reunião da rede de viveiros, é muito bom, porque às vezes você está plantando uma semente lá, você está plantando de um jeito que não é o jeito certo, né? Porque a gente não sabe tudo. E quando você vai no encontro da rede de viveiros e lá tem aquele intercâmbio entre os viveiristas e é assim que se planta, então é muito importante, fortalece muito o trabalho, a rede, né? As terras eram degradadas, né? Não tinha quase mato, pastagem, esses pau não tinha. E comecei a plantar todo tipo de mudas, todo tipo de fruta junto, sabe? Por exemplo, planta pé de jaca, pé de laranja, pé de jaboticabra. Não coloca ele só numa área só, sabe? Coloca ao mesmo tempo. Por exemplo, no canto que tem pé de laranja, tem pé de jaca, tem pé de abacate, tem pé de manga. Então a gente nunca para de ter algum lucro. Tem a banana também que já é direto, né? A safra. Essa cerca viva eu plantei ela foi mais ou menos de 2000 a 2001. Então quando o pessoal do polo, né, João Macedo, trouxe umas mudas para mim, vários tipos de muda. Então eu comecei aqui nessa área. Então estou vendo o resultado, porque daí eu já tirei estaca, né? Então já vendi estaca daí. E não precisa colocar arame, porque eu plantei perto uma da outra, né? E tá fazendo a função de uma cerca, né? Protege tudo. Daí eu tiro o material orgânico para outras áreas, né, das frutas, né? A laranja principalmente, porque o laranja ela quer bastante matéria morta, né? Folhagem seca, para fazer uma cobertura. Então, daí eu tiro o material e coloco no laranjal. Aqui eu trago o material da cerca viva e de outras plantas também que eu já planto no pomar. Que aqui é uma mistura de tudo, né? Então eu faço a cobertura morta, que nem vocês estão vendo aqui, olha. Tá de longe isso aqui, olha, que já tá bem em estado de composição, né? Terra boa, como vocês estão vendo. Então aí dá um fruto melhor, a laranjeira, o molhado da terra dura mais, né? As frutas boas. Para vocês terem uma ideia, quando eu levo minhas frutas no tempo da seca, de outubro a novembro,
Às vezes eu vendo até dezembro laranja, e a laranja é boa, com bastante água. O pessoal diz, mas rapaz, nessa época a minha laranja já tá seca, não tem líquido. E a minha sempre boa, só você vendo. E o fertilizante é uma mistura de várias plantas, folhagem, né? A gente aproveita das plantas, corta miudinho, coloca dentro do tambor, né? Com água. Ele serve para aguar as plantas, para fortalecer as plantas, para que elas não, quando as pragas baterem nelas, elas não se acabem, né? Não se estraguem. Então, é muito bom que ela fica forte. Se você for comprar uma carrada de estrumo hoje é R$300. E para fazer um tambor de 200 litros que dá para aguar a propriedade inteira, eu acho que não fica por R$50. Chega a isso não. Tem o consórcio também de a palma forrageira, né? Que é dentro do próprio roçado. A palma consorciada é quando ela não é só, né? Quando ela não está só no campo. Se ela estivesse sozinha no campo, ela era o campo de palma. Só quando ela está consorciada, quando ela está igual essa daqui, que está bastante árvore ao redor dela. E a vantagem para a palma, porque a folha que cai, ela serve de estrume, né? Ela tem a folha da gravicida, tem a folha da leucena, tem catingueira, também tem o feijão bravo, tem juazeiro, tudo misturado e uma coisa, né, ajuda a outra. Se tem uma vitamina nenhuma, se a palma tem uma vitamina pouca, se a leucena tem mais, a gravicida tem menos, aí mistura tudo, funciona melhor do que se fosse só dar a palma sem outra alimentação. A gente chegou há 4 anos atrás, 4 anos e meio mais ou menos. E assim, era aqui em volta, que tudo isso que hoje tem planta, isso tudo era capim-luca e matos, pedras. As coisas que as pessoas diziam assim, aqui não dá, aqui bananeiro, o pessoal falava assim, não planta, que eu já plantei, quem morou aqui, que não dá, que não morre no verão. E ele começou plantando, não plantou, não morreu. E foi plantando outras coisas e foi vendo que dava para ficar e foi fazendo. Tem que pegar uma das pedras maiores, colocar em um montezinho e fazer a planta no pouco terra que fica com as pedras miúdas. E que tirando as grandes dá para fazer isso. Algumas pessoas chegavam aqui e diziam assim, mas ele é maluco, tá plantando bananeira naquelas pedras, tá plantando isso, tá plantando aquilo. Abacate, por exemplo. O pessoal disse assim, jamais vai se criar um pé de abacate aqui. E nós plantamos, é claro que não plantamos um só, plantamos uns 3 ou 4, mas tem 3 aí e segurou. Tem um negócio que faz também que é pegar aquele monte de folha seca de algum outro lugar e coloca água e coloca aquelas folhas no tronco, que segura mais um molhado e aí ela vai segurando. Quando chegou outro inverno, pronto. Plantou o primeiro ano, primeiro ano tem mais cuidado, no segundo ano já não precisa cuidar. E pronto. Quando corta uma árvore, ela faz falta no lugar. Então a gente é de acordo que não corte. E se cortou por algum motivo, para abrir, por isso, por aquilo, a gente gosta de deixar ela crescer de volta pelo sombreamento, pela necessidade mesmo de ter árvore, né? E algumas pessoas que faz tempo que vêm aqui, quando vem se surpreende, porque
Eu ainda não vi uma pessoa vir aqui para me dizer, meu Deus, esse lugar ninguém dava nada, dizia que não criava, tal, como é que vocês fizeram? Sempre tem a curiosidade de saber. Rapaz, as questões das árvores, vamos dizer assim, foi implantada aqui depois que eu fiz umas visitas de intercâmbio, né? Troca de experiência de agricultor para agricultor, aí mudou as coisas aqui. Eu sou um agricultor aqui há mais de 40 anos, né? Vamos dizer assim, aqui nesse setor aqui. E quando eu cheguei aqui, o que eu vi aqui, onde nós estamos aqui nesse setor, era um pedaço de mandioca. A terra estava cansada. Há mais dos séculos passados, os meus avós, o meu sogro mesmo, que é vizinho aqui, só virava a terra. Num modelo diferente que a gente hoje, depois dessa experiência, a gente vê que não era assim para se trabalhar. Meu amigo, a primeira visita de intercâmbio, está ali no curral da minha vaca, que é a história, foi lá em Seu Francisco, lá em Solúnia. Eu aprendi isso que você está vendo aqui, essa matinha. A lenha, rapaz, a gente tinha que comprar, porque se não comprasse, não cozinhava. E essa época, nem condições de usar bujão de gás, fogão a gás, a gente não tinha. Então, olha, se tu vê o sofrimento da mulher, porque eu só vivo no dia a dia, que nem eu te disse. E ela era quem ia por mato mais as irmãs, né? E os irmãos pequenos, atrás de feixe de lenha nas propriedades vizinhas. Aqui antigamente não tinha um garrancho que dissesse assim, eu vou fazer um café. Depois que o Louro começou a plantar esses pés de pau, aí tem lenha por todo canto. Não falta lenha, a gente comprava todo ano. Mas agora a gente não compra mais. É que nem vocês estão vendo, não precisa nem de vocês dizer que é a história minha, porque vocês estão vendo os montes de lenha aí, aprovando que, se for possível, se eu tiver a necessidade, eu tenho lenha para vender, que não preciso. Hoje é que a lenha vai sobrar, porque hoje aquele fogão veio para ajudar o agricultor que não tem lenha, que a gente olha. É fogão econômico, porque é econômico mesmo de todo jeito. Ele tem economia. Ele economiza o sabão, o bombril e a lenha. E você vê só a panela tremer em cima dele, que nessa história. A gente visitar é a coisa mais rica que existe para o agricultor. A gente vê que o agricultor perde muito a não querer aprender mais do que ele sabe, porque ele tem a agricultura dele, ele faz de um jeito. Se ele for visitar outro agricultor, ele vai tentar fazer que o agricultor está dizendo para ele como é que se faz e como é que está dando certo. Tudo isso é aprendimento, resumo, é história boa para passar de um agricultor para agricultor. Quando eu cheguei aqui, essa terra era de criar gado. Aqui existia capim branquiara. Quando a gente chegou aqui não tinha nada de árvore, só tinha 3 pés de árvore. Depois muito seco, só tinha só os pastos mesmo dos gados, que era de fazendeiro antigamente, né? Aí quando eu tomei posse aqui em 2000, aí eu me preocupei em fazer uma matinha nativa. Dentro eu plantei uma palma forrageira e pensando também no objetivo que a minha esposa Zefinha gosta muito de criar galinha, né? Também faz sombra para as aves. Esse cantinho aqui é de eu criar minhas galinhas, né? Porque sempre eu gosto muito de criar galinha, né? Achava muito peru, galinha, agora peru não. Peru agora eu parei de criar, mas gosto muito de criar minhas galinhas. Eu acho que as galinhas não... Elas não ficam cansadas, né?
Porque estando na sombra, elas não cansam. Elas ficam tranquilas. A gente contar numa sombra não é bom, né? Eu acho do mesmo jeito, as galinhas também elas acham bom. Antes dos paus, das árvores, aí dava vento, aí as teias da casa voavam. Muitas e muitas vezes, quando estava chovendo, aí saía, na chuva mesmo tinha que cobrir, porque caía água dentro de casa, né? Aí o tempo que depois que os paus cresceram, as árvores, aí parou. Não voa mais teia, pode dar vento, graças a Deus que não voa mais teia. Já na casa de vizinho que não tem teia, aí quando chove, que dá vento, aí destia. O meu nome é José Alves Leal, conhecido por Zé Leal. E também é um apelido que me botaram aqui na região, porque eu morei 20 anos no Paraná, né? Aí quando eu cheguei aqui em 75, as pessoas que não me conheciam botaram o apelido de Zé Paraná e pegou. Tem esse apelido de Zé Paraná, né? Naquelas épocas até 1982, por aí. Aqui só se plantava mandioca, e feijão e milho. A produtividade era lá embaixo. Aí eu fui diversificando. Aqui de tudo tem um pouco. Árvores, tem mais de uma centena de variedade de árvores, né? Frutíferas e ornamentais. Nativas e muitas que a gente planta, né? Eu tenho 500 metros de cerca viva aqui no meu sítio. E já distribuí milhares e milhares de estaquinhas. Você planta 100, talvez não morra nem 5. Às vezes pega tudo. Esses galinhos que vocês estão vendo aí, é podando, plantando, não tem problema nenhum. Ela já vai germinando os seus brotos e já vai crescendo. E aqui eu tenho um exemplo aqui. A carreira de laranja aí na outra lateral, que eu plantei nos anos 81, laranja Bahia, é a que mais produz e que mais cresce no meu sítio. Por causa do quê? Da folhagem dela. Da riqueza da folhagem dela. E eu corto centenas e centenas de carrinhos de mão dessa galharia, como vocês estão vendo aqui. Eu podo e levo para outras regiões do meu sítio. E aonde a gente coloca ela, a gente vê que ela se decompõe logo e fertiliza o solo. Então eu aconselho todos os pequenos proprietários que não tem pequena propriedade para dizer, não tem onde plantar, tem sim. Planta na sua cerquinha, toda possui digamos, 1 hectare de terra e tem as laterais. Então nas laterais pode utilizar ela, que vai ser beneficiado, enriquecer e proteger o meio ambiente. Porque se você tem árvores no seu sítio, você está tendo muitas utilidades, e especialmente também protegendo o meio ambiente, além do solo, né? É esse o meu conhecimento e o meu conselho que eu dou a todos. Muitas agricultoras e agricultores da Borborema vêm desenvolvendo práticas de revalorização da árvore em suas propriedades. Plantando árvores nas cercas vivas, nos roçados, nos quintais, nos campos de palma, plantando bosques e recuperando áreas degradadas. E mais, vem buscando desenvolver práticas de uso eficiente desses recursos, estocando forragem, incorporando a matéria orgânica nos solos e aproveitando de forma eficiente a lenha nos fogões ecológicos. O projeto Agroecologia na Borborema veio para fortalecer e ampliar essas experiências por todo o território. É plantar árvores para colher o futuro. E a gente, nesses últimos 2 anos, né, nós estamos vivenciando, né, o projeto Agroecologia na Borborema, um momento de fortalecer o que os agricultores já vêm fazendo desde 93, né? Favorecer para que esses sistemas produtivos dos agricultores, eles possam ser rearborizados. Olha, o Polo da Borborema foi se organizando junto os sindicatos, né? E foi se fazendo reunião, e foi se fazendo visita lá fora, visita de intercâmbio, e levando os agricultores, né? Foi com isso que eu hoje tenho as pequenas coisas que tenho na propriedade. Isso não foi beneficiando e também incentivando os agricultores a trabalhar com reflorestamento, a não usar agrotóxico, né? Hoje a gente vê que o nosso meio ambiente tem mudado bastante, né? Não está 100% ainda, mas até os próprios órgãos do governo, junto com o Polo da Borborema, eles já estão sabendo que o caminho é esse, né? Então a gente tem hoje uma grande rede, né, de agricultura
produtores e agricultores que estão rearborizando suas propriedades, né, que estão trazendo, né, no seu debate a importância das plantas nativas, seja elas forrageiras, seja elas medicinais, né? Então eu acho que isso é importante. E como é que isso tem a ver com a nossa sustentabilidade, né? A gente plantar para a soberania alimentar, para o alimento da família, mas a gente plantar também para a natureza, né? Como é que a gente pensa no meio ambiente? Como é que a gente pensa nas futuras gerações que vão vir, né? Como é que os futuros agricultores e agricultoras vão conviver nessa região? Me sinto realizada quando eu vejo, planto uma semente e depois ela cresce. Realização. Como já tive aqui várias visitas de intercâmbio, todos eles que conheceu aqui ao redor de casa, saem daqui bem satisfeitos e naquele objetivo, dizendo que quando chegar nas suas comunidades fazer, em copiar o mesmo que eu fiz aqui, deixar que tinha um prazer em fazer, que acharam interessante o meu trabalho. Mas, na verdade, eu acho que tendo força de vontade, assim que nem meu marido tem, coragem para trabalhar, não tem lugar ruim não, todo ele produz. E dá para plantar e criar. Tem muita gente aí que tem terra melhor e não tem o que tem aqui. A melhora de vida na renda, né, familiar, que melhorou, que antes era muito sofrida aqui a nossa região e depois que eu estou trabalhando na agrofloresta, vem melhorando cada vez mais. Todo mundo está tranquilo, entendeu? Todo mundo está trabalhando com prazer. O vizinho passa e vê assim, mas que coisa bonita o louro está conservando ali. A gente não deveria fazer assim? Deveria, né? Não é pensar em fazer, é fazer. Graças a Deus a nossa alimentação mudou bastante, né? Porque a gente se alimenta melhor depois desse trabalho junto na nossa terra. A nossa terra, uma mudança quase 100% da qualidade da terra, porque a gente sabe que a qualidade da terra é quem produz tudo, uma terra fértil, uma terra que produz bem, uma terra que está quase sem praga. O nosso meio ambiente, a gente vê que está precisando muito disso e a gente está fazendo a nossa parte, né? Porque a gente sabe que o ar que respiramos vem tudo da natureza e se nós não fizermos essa beleza que se tem aí, né? Para respirar um ar mais puro, a nossa coisa vai cada vez pior. Mas nós estamos fazendo a nossa parte e se Deus quiser, nós chegamos lá.